inconsciente não seria apenas um depósito de impulsos reprimidos, mas representaria a pessoa inteira, a pessoa universal. Ali conteria todas as potencialidades humanas, tudo aquilo que o humano poderia ser, né? Desde o mais arcaico até o mais criativo, né? O mais produtivo, né? Produtivo a partir da teoria de Erich Fromm. Nós vamos conversar um pouco sobre como o Erich Fromm entende o inconsciente, né, e como ele usa a psicanálise clássica para criar novas formas, né, novas técnicas de abordagem dentro da clínica psicanalística, né. Por exemplo, para Erich Fromm, o sonho seria uma carta aberta, né? Então, o sonho seria o caminho direto ao inconsciente, né? Um caminho direto que transcenderia todos os limites que pudesse refrear ou mesmo até esconder algo, né, que a pessoa esconde de si mesma, né? Então, na análise pessoal, o sonho seria algo obrigatório, né? Então, para que a gente possa chegar ao inconsciente, a gente teria que passar pelos sonhos, né? E isso é uma prática da psicanálise clássica, né? O Erich Fromm ele comenta um pouco sobre a questão dos livros sagrados da religião judaica, né? Do Talmud, né? Então, ele vai falar que os sonhos não são entendidos senão como uma carta aberta, né? Uma carta direcionada de mim para mim mesmo, né? Ou seja, do eu para mim, né? Ou do eu para eu mesmo, tá? Então seria uma conversa interna entre aquilo que eu desejo, entre aquilo que está acontecendo na minha vida e entre a história da minha vida, né? Então, aquilo que as críticas, por exemplo, a respeito dos sonhos de pessoas não psicanalistas, né? Ou de pessoas que deixaram a psicanálise e foram para outras abordagens, é que os sonhos não seriam os desejos reprimidos, né, como Freud apontava. E que os sonhos seriam apenas uma questão fisiológica acontecendo no corpo e que isso não teria muito envolvimento com a vida da pessoa. Bom, na experiência clínica, o que a gente vê? A gente vê que quando a gente vai fazer a análise dos sonhos, a gente precisa conhecer a pessoa, a gente precisa saber quem é essa pessoa, a gente tem que ter ouvido a história dela. O sonho, por si só, ele não fala nada. A gente tem que saber o que a gente está ouvindo, né? E o que você ouve num sonho, né? Você ouve o cotidiano da pessoa. Mas não é o cotidiano real, sim uma ficção daquilo que a pessoa representa dentro daquele sonho. E essa representação seria algo que a pessoa está passando naquele momento, né? E isso é importante que a gente entenda, que um sonho ele é a representação interna de alguma coisa que a pessoa está passando, seja uma coisa boa ou ruim, né? E por vezes são desejos não realizados e por vezes não tem nada a ver com desejo, por vezes tem a ver com aquilo que a pessoa está passando. Além desses sonhos de que as pessoas estão passando, pode ser também da resolução de um problema, né, dessa pessoa. Pode ser também pela satisfação que a pessoa está vivendo naquele momento, mas geralmente tem a ver com a história da pessoa, aquilo que a pessoa conta desde muito tempo na análise pessoal. Então, assim, a gente chega ao ponto de ver o ano que aconteceu determinada coisa com aquela pessoa, né, a partir de um sonho de hoje, né? Mas para que a gente possa chegar até aquele determinado dia, a gente precisa conhecer a história da pessoa. Por isso que é importante que a gente faça, de certa forma, uma arqueologia. De certa forma, a gente entenda um pouco o que essa pessoa passou pela vida, né? Então, os sonhos eles precisam serem entendidos como sendo autobiográfico, né? Que a pessoa conta algo sobre ela.
e não naquilo que está, por exemplo, no livro lá da neurociência, que diz que a mulher que se engasga com uma banana seria uma apneia do sono e tal, né? E que ele diria que um psicanalista iria interpretar essa apneia do sono como sendo um símbolo fálico, né? Que essa banana seria um símbolo fálico. Essa banana só se tornaria um símbolo fálico se dentro da história da pessoa houvesse uma repressão sexual em que essa pessoa tivesse, né, relatado de alguma forma na sua vida algo que levasse a gente a chegar a essa conclusão. Erich Fromm, vamos pensar que o Erich Fromm é um materialista histórico. Tá? Então ele vai pensar a partir daquilo que ele pode ver na história da pessoa. E a psicanálise também. Né? De forma geral, nós psicanalistas não vamos induzir algo, ou a gente não vai pensar algo fora daquilo que está dentro do discurso da pessoa, né? Dentro do sofrimento da pessoa, a partir daquilo que a pessoa tem falado para nós sobre o seu sofrimento. A gente não vai dizer que sonhou com banana é um símbolo fálico, sonhou com farol, como no filme do Freud, sonhou com farol é um símbolo fálico. Né? Muito pelo contrário, às vezes um farol é apenas um farol. Né? E é importante que a gente entenda isso. Né? E quando até mesmo a piada, né, que é uma anedota, a gente não sabe se realmente o Freud falou, mas de certa forma, né, esse conto, né, que Freud vai e afirma, às vezes um charuto é apenas um charuto, vamos pensar que seria um ato falho ali, né, porque o charuto ali não naquele momento, né, aquele charuto é a negação de um sofrimento, né, é a negação de um sofrimento, porque aquele charuto ali foi o que levou, né, à morte, né, vamos dizer assim. Né? Mesmo com o sofrimento, Freud continuou fumando, né, ou usando charuto, seja como for. Mas retomando sonhos, né, às vezes o charuto é apenas um charuto. Né? A gente não vai interpretar algo que não exista na história da pessoa. Né? Eu não posso dizer que uma pessoa tem um problema sexual se dentro da história da pessoa, né, não aparece isso. O problema dela, o que ela quer resolver na vida dela, não tem nada a ver com um problema sexual. Né? E isso é importante que a gente entenda. Um sonho às vezes pode ser um desejo. Eu quero uma bicicleta. Eu passo a sonhar com a bicicleta. Mas é um desejo, porque então isso faz parte da minha vida, do meu dia a dia. E eu vou sonhar, eu vou ver bicicleta, eu vou desenhar bicicleta, e vai aparecer no meu sonho. É um desejo. Mas a criança me falou, o adulto me falou que aquilo, quando ele era pequeno, ele queria muito uma bicicleta e ele sonhava com bicicletas. E agora ele tem sonhado com bicicleta de novo. Só que agora ele já tem um carro, ele já tem várias bicicletas, então ele continua com o desejo de ter bicicleta? Não, naquela fase da vida dele, né, existia um desejo por uma bicicleta. Agora, qual é o desejo que está hoje na vida dessa pessoa que tomou forma como bicicleta? Né? Qual é o desejo? Né? Porque aqui a gente tem a ligação de um desejo, que é a bicicleta, né, no momento atual. Mas o desejo não é a bicicleta, agora o desejo é outro. Então, tem que ter uma ligação com a história. Se ele desejou uma bicicleta, hoje ele sonha com a bicicleta, dentro do contexto da história dessa pessoa, pode ser que exista um desejo que entra, né, como uma questão simbólica, a bicicleta que ele desejou. Que ele desejou com tanta força lá, que hoje ele tem um desejo que ele não consegue realizar, e que ele, está prestes a realizar, que ele simboliza como uma bicicleta. Então, assim,
é uma carta, é uma comunicação do inconsciente com a pessoa, né? Então, dessa forma, revela muito mais um sonho do que uma fala, né? Do que um discurso, né? Do que o desejo. Né? Às vezes eu desejo algo, falo que desejo algo, mas o sonho mostra o desejo com clareza. Né? Pode ser. Mas também pode ser também outras questões que não sejam de desejo. Então, quando as pessoas críticas à psicanálise falam que um sonho não aponta um sofrimento, sim, aponta um sofrimento. Né? Se não apontasse sofrimento, também não seria possível vários inventos, né, que é uma preocupação da pessoa, né, e a pessoa consegue resolver através da... Então a gente retira o sujeito, né, retira uma parte do sujeito, uma língua do sujeito, uma capacidade do sujeito, porque a gente quer provar a nossa tese. Né? A tese de que a psicanálise é falha, que isso é coisa de voodoo, que isso é coisa espírita, que, né? Sem desmerecer o voodoo, sem desmerecer as espíritas, mas que seria algo imaginário, né? Que eu só vou imaginar algo diante de um sonho. Né? Então, o sonho, eles revelam para nós algumas coisas e às vezes são coisas criativas, né? Então, se eu não, como o Eric Fromm fala, né? Se eu não consigo entender o meu sonho, né? São cartas que eu não abro, né? Então, esse é um ponto importante dentro dos caminhos para o inconsciente, né, que o Eric Fromm vai trilhar. Também existe dentro da técnica, né, da análise pessoal, existe a associação livre, né? Mas a livre associação, ela é a gente ir pensando, ou só sentindo, né? Por vezes escutando aquela pessoa, né? E os pensamentos vão flutuando e a gente vai deixando a coisa andar. Né? Então, quando a gente diz para o paciente, fale tudo, não julgue, né, o que estiver pensando, se estiver achando que, sei lá, qualquer coisa, achando que o trem voa, fala, trem voa. Né? Então, fala tudo e a pessoa vai falando. Né? E a mesma coisa vai acontecendo com o analista. Né? O analista não vai julgar, ele vai deixar os pensamentos livres, né? As emoções livres. Né? Um exemplo bem importante, né? É quando a gente começa a ter algum desconforto físico, né? Um desconforto físico às vezes pela respiração da pessoa, porque o encontro direto é eu de frente com outra pessoa. E às vezes a pessoa respira mal, às vezes a pessoa é ansiosa demais, e isso às vezes causa um desconforto físico no psicanalista. Né? E é interessante isso, porque existe sim, né? Existe sim um emparelhamento ali, inconsciente mesmo, em que de certa forma a gente vai agir de certa forma, faz parte, né? Isso não sou eu estou percebendo aqui que não sou eu, olha só, tu sente falta de ar? E a pessoa vai dizer, às vezes eu sinto, quando eu vou falar, eu sinto falta de ar e tal. Pois é, porque eu estou me sentindo um pouquinho estranho aqui, e geralmente eu não sinto, mas assim, me fala um pouco da falta de ar. E a pessoa começa a falar da falta de ar. Né? Às vezes acontece, a forma como uma pessoa senta, a forma como uma pessoa levanta, a forma como a pessoa atende a nossa ligação, a forma como a pessoa liga, a forma como a pessoa manda. Então, tudo isso a gente vai deixar fluir. Né? E no momento da análise pessoal, isso vai aparecer no discurso. E vai se ligar, como aquilo do sonho. Né? A criança desejava uma bicicleta. Não tem nada a ver com o sonho que está sendo dito hoje. Tá? E ele começa a sonhar com aquela bicicleta.
né? O que que aquela bicicleta significa? Ela significa algo, né? Dentro daquele sonho. Como ela aparece? Ela aparece como algo ali na relação daquele sonho. E de repente a gente cai lá na bicicleta, no desejo pela bicicleta. Então existe essa associação livre, né? Porém o Erich Fromm vai falar de uma associação espontânea, né? Então esse caminho ele utiliza o momento imediato, né? Para ignorar o pensamento convencional e acessar os níveis mais profundos, né? Então, é um caminho um pouco mais direto. Então, na prática, né? Ele combinaria exercícios de concentração, né? Pedindo para que o paciente fechasse os olhos, ficasse em silêncio por alguns minutos e que dissesse exatamente aquilo que passava naquele momento, né? E ele dava o comando a partir de agora. Então essa é uma outra forma, né? Porque a associação livre, quem faz é o psicanalista. E a associação espontânea, o paciente que vai fazer. Então existe essa diferença dentro da psicanálise, né? Embora também o paciente, ao falar, né, ele vai fazer a associação, mas a técnica é a associação livre, né? A atenção flutuante, né? Então, a transferência, por exemplo, o Erich Fromm ele vai pensar a transferência como sendo uma espécie de religião que envolve um ídolo, né? Que no processo de alienação eu vou de alienação do eu vou projetar esse ídolo, né? E eu vou transferir todos os meus desejos para esse ídolo, né? Então existe aqui uma distorção da realidade. A transferência faz com que a gente veja o mundo, né, e as pessoas através dos nossos olhos, né? Ou através daquilo que a gente é. E a gente expõe muito mais aquilo que a gente é do que a gente fosse falar da outra pessoa. Então, assim, é uma forma, né, de eu transferir para aquela pessoa algo que está em mim, né? Então, por exemplo, né, como pensar a transferência na clínica, né? O paciente irritado daqui a um pouco começa a ofender, começa a gritar, começa a chantagear, né, dentro da clínica. Quando o analista leva isso como sendo um ataque pessoal, né, quando o psicanalista começa a pensar isso como sendo um ataque ao sujeito, ao Flávio, né, ao Flávio, e não a entidade ali que está no lugar do suposto saber, como diria Lacan, se eu tomar as dores, vamos dizer assim, seria uma contra-transferência, né? O paciente pode falar, não pode ofender, né? Só que a gente tem que estar preparado para a ofensa, a gente tem que estar preparado para a chantagem, a gente tem que estar preparado para essa transferência. Porque assim como o paciente é aqui na clínica, ele é em todos os lugares. E essa transferência pode ser, né, pode ser uma transferência por identificação, né? Como é bom, como o meu psicanalista é o melhor e tal, mas a transferência, ela diz muito para a gente, para o analista, ela diz muito sobre como que é essa pessoa no seu dia a dia. Então, essa transferência, o Erich Fromm fazia a análise, por exemplo, a análise dos processos de alienação social, né? Então, quando a gente tem um ídolo, né, narcisista, a gente transfere para ele tudo aquilo que a gente tem de bom, né? Isso é muito comum, entende? Então, a transferência aqui tudo que eu tenho de bom eu coloco nele.
né? Mesmo que ele não tenha. Eu vou lá e coloco nele, porque eu preciso que ele seja bom, eu preciso que ele seja a minha referência, né? Então, de certa forma, é uma falta de autenticidade, né? A transferência, ela é essa falta de autenticidade. Né? A gente poderia dizer assim, mas está transferindo, é autêntico, uma transferência. Não, é uma falta de autenticidade, é aquilo que eu não consigo colocar em prática em mim, eu reflito no outro, né? Então, às vezes a gente transfere uma necessidade, né? E às vezes a gente transfere as nossas qualidades. E às vezes esse é o perigo, porque eu não consigo mais ver em mim aquelas qualidades, eu só consigo ver lá no outro, né? Então eu vou transferir essas minhas qualidades, né? Então é bem comum, por exemplo, achar que uma determinada pessoa é uma pessoa fraterna, quando na verdade a gente está só transferindo aquilo que a gente gostaria de ser, né? Então, assim, além do uso dos sonhos, além da associação livre e associação espontânea e a transferência, Erich Fromm vai falar também da questão das parapraxias, né, dos atos falhos, né? E assim como nos sonhos, os atos falhos seriam eventos que poderiam nos mostrar um caminho, né? O que está acontecendo aqui nesse ato falho? Por que mandou essa mensagem para mim e não mandou para o outro? E aí ele conta, né? O Erich Fromm conta que um dia um psicanalista chega na casa dele, né, toca a campainha, ele abre a porta e no lugar do oi, ou olá, ele diz adeus, né, ou dá tchau, vamos para que a gente possa entender, né? Ele dá adeus no lugar de cumprimentar, bom dia, olá, como está? Ele diz adeus, tchau, né? E aí era uma pessoa que o Erich Fromm tinha uma diferença muito grande, e eles não tinham uma boa relação. E aí esse ato falho, né, demonstra muito daquilo que também o outro psicanalista pensava sobre o Erich Fromm. Né? Ele tem que falar com esse cara, né? Vou ter que ir lá e falar com ele. E isso é interessante, porque ele chega, bate a porta, dá tchau no lugar de dar oi, né? Então, assim, seria uma forma da gente chegar no ponto, né? E perguntar assim, por que tu me deu tchau se tu tá chegando aqui? Tu não gostaria de ter vindo, né? Então, a pergunta principal seria, o que houve? Por que deu tchau? Né? E esperar a resposta. Conforme a pessoa for se perdendo, conforme a pessoa tiver dificuldade de responder, ali a gente pode encontrar dentro da análise pessoal, e não nesse caso de uma análise selvagem do Erich Fromm, mas é um bom exemplo, é a questão de que a gente poder pensar que o Erich Fromm, ele dentro dessa dinâmica de usar a psicanálise clássica, né, e a partir da psicanálise clássica ele criar algumas coisas, né, ele vai transformando a psicanálise clássica em uma psicanálise do encontro direto, né, da relação centro a centro, né. Então ele vai pensar que, por exemplo, o inconsciente, ele não é somente um inconsciente individual, né? E é diferente do inconsciente coletivo do Jung. O inconsciente, para o Erich Fromm, seria também um inconsciente social, ou seja, uma repressão social, né? E aqui a gente tem uma questão, e uma questão também de tradução, e ainda tem a dificuldade da linguagem, né, e da língua, que seria como traduzir, né, repressão
reprimido e recalcado, né? E a gente vê que às vezes a gente não sabe muito bem se está falando de reprimido ou se está falando de recalcado, né? E às vezes o reprimido e recalcado são muito próximos, assim, entende? Então, assim, o que eu entendo e o que eu tenho estudado e por onde eu caminho, né? Então, o reprimido seria algo que se institui depois da linguagem, então eu reprimo, né? E o recalcado seria um aterramento, né? O recalcado seria um aterramento que se constitui antes da linguagem. O recalcado ele pode se manifestar somente de forma simbólica, e o reprimido ele pode vir como consciência, emergir a consciência. Então o recalcado é aquele objeto perdido e o reprimido é aquele objeto que eu encontro, né? De alguma forma eu encontro, por exemplo, a bicicleta, né? Então eu posso reprimir alguma coisa que de certa forma em algum momento aparece, mas antes da linguagem ou um trauma muito forte ou algo que realmente recalque. Esse recalcamento seria, para mim, diferente de uma repressão. Esses dois termos dentro do que o Erich Fromm propõe, ele propõe que existam esses dois termos, que existe o recalcado, existe o reprimido, mas que o inconsciente social ele faça uma supressão disso, né? E tem coisas que vão ser suprimidas, né? Ou seja, vão ser empurradas para baixo, né? Então ele destaca que alguns impulsos, né, vão ser suprimidos, e essa supressão vão ser ideias, vão ser conceitos, vão ser formas de ser, né, seja o que for, né, mas tem que ser suprimido. Um recalcado, por exemplo, dentro do inconsciente social seria algo que eu não sei, que eu não vivi, que eu não tenho possibilidade de acesso, mas de forma simbólica pode aparecer. O reprimido seria aquilo que está reprimido mesmo, disso a gente não fala. E a pessoa vai falar, não, disso a gente não fala, né? Agora a gente pensa internamente, disso eu não falo, nem com o meu psicanalista. Então, assim, essa é a questão da supressão em Erich Fromm. A supressão seria essa necessidade que temos de suprimir algo, de retirar, né, e colocar ele como sendo algo inconsciente. Desse ponto do inconsciente social, dessa descoberta que ele faz, dessa conceituação que ele faz, desse tipo de inconsciente que está no ambiente social, disso a gente não fala, né, ele vai pensar também, né, que isso está em 1941, no livro Escape for Freedom, né, que Medo à Liberdade, que seria, né, a constituição de uma forma de resposta ao mundo que seria diferente daquilo que a gente entende de pulsão. Tá? Então daí viria aquilo que o Erich Fromm chamou de caráter social. Tá? Então ele identifica na economia, na sociedade moderna, né, uma forma de teoria do apego, né, que é muito específica do Erich Fromm, né? Então moldaria a estrutura psíquica do indivíduo. Tá? Então Erich Fromm vai dizer que não é a pulsão que substitui o instinto, mas sim o caráter. Por quê? Porque o caráter precisa de elaboração. Embora o Erich Fromm não toque nessas questões da linguagem, como Lacan toca, ou como a própria psicanálise, mas ele fala que existe uma substituição do instinto pelo caráter. Mas o que é o caráter? Aí ele vai explicar que é temperamento, que tem várias, que é diferente dos hábitos, né? Que é diferente dos hábitos, mas está dentro da tradição, dentro da cultura, e que vai se instituir e vai se constituir
né, como uma resposta à existência daquele indivíduo e também daquela sociedade, de forma geral. Então, isso é importante que a gente entenda, porque existe em Erich Fromm essa diferença, né? E às vezes mesmo quem segue a linha de Erich Fromm, né, da psicanálise humanista, acredita que as pulsões, ou vai falar da libido em relação às pulsões. Erich Fromm pensa a libido muito mais próximo de Jung do que de Freud, né? E ele vai falar que existem os impulsos, né? Mas esses impulsos são as nossas paixões, né? E ele vai falar das nossas paixões. E as nossas paixões têm a ver com os valores sociais, com a nossa ética, com aquilo que a gente aprende no dia a dia, com a escola, com a educação, com tudo aquilo que nos envolve, né? Eu gosto de pensar a partir da linguagem, né? A partir da linguagem eu gosto de pensar que a nossa capacidade simbólica permite com que a gente tenha um caráter, né? É uma elaboração, né? É diferente de um animal, mas é uma elaboração rápida, precisa, é agora. E isso vai moldando o nosso caráter, como a gente dirige o carro, né? Quando a gente dirige o carro, a gente não precisa pensar nas coisas que a gente faz, a gente age de certa forma, de uma forma automática. Mesmo assim, a gente reflete, mesmo assim, a gente pensa, a gente olha, né? A gente cuida, mas é uma forma muito rápida, né? Então, quando a gente vai pensar que a psicanálise é um encontro direto com o outro, né, e com o eu e com o estranho, então esse jogo todo, essa dinâmica, Erich Fromm traz da psicanálise clássica, mas aí ele repensa isso tudo e ele vai pensar a libido, ele vai pensar a pulsão de forma diferente, né? Então a pulsão não é o substituto do caráter, desculpa, a pulsão não é o substituto do instinto. O substituto do instinto para Erich Fromm seria o caráter, a resposta mais rápida, né, que a gente poderia dar em um ambiente social, tá? E a partir daí a gente vai pensar como que se constrói um psicanalista, né? Como esse psicanalista se constrói, como que ele se forma, como que é essa formação e como que é isso pro resto da vida, né? E aí o Erich Fromm tem alguns exercícios que ele fazia, né, de consciência corporal, de consciência sensorial, né? Alguns exercícios da Charlotte Selver, que ele buscava esse encontro direto com o próprio corpo, sentir as tensões, liberar a energia psíquica, né? E aí ele praticava a atenção plena diariamente, né? E tentava alcançar o desapego e a consciência máxima, né? Dos processos mentais. Tanto que tem uma parte do livro, A Vida em Si é uma Arte, em que o Rainer Frank fala que ele ficou um tempão fazendo meditação, ele tinha um compromisso e ele estava machucado lá, e já era uma pessoa com uma certa idade, mas não, o Rainer Frank não entendia como que aquilo deixava ele tão bem para ele poder fazer as coisas dele. Então, assim, esse encontro com a gente mesmo, essa relação central, né, de centro a centro, é uma relação também íntima, né, da autoanálise. E aí eu repito, um psicanalista que ficar pro resto da vida fazendo análise pessoal, algum problema, né, há, né? Porque senão a gente está atestando que a psicanálise não funciona. Não funciona para nada, né? Porque nem para o psicanalista funciona. Agora, a supervisão é algo interessante, que se faça a supervisão. A análise pessoal, quando se necessita do terceiro, né? Se necessita da entrada do terceiro. Então, senão a autoanálise, a partir de Erich Fromm, é algo que se deve ser feito, né? Que deve ser feito, que deve ser pensado, que deve ser praticado, né? A atenção plena, né? A aprendizagem do próprio corpo. Então, Erich Fromm fala que o inconsciente é todo o corpo, né? Tudo aquilo que não está no campo da percepção é inconsciente. Então, a consciência seria isso que está no campo da percepção. Tá? Então, para Erich Fromm é isso, tá? Então, esse encontro direto, face a face,
ele modifica um pouco, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele propõe uma intimidade, ele intimida, né? É intimidante ficar alguém olhando, né? O próprio Freud diz: eu não gosto que fiquem me olhando, então eu prefiro que fique deitado lá no divã, né? Então a presença do outro é importante, né? O encontro direto com a pessoa, né? Sem o julgamento, nos permite que a gente entenda um pouco como que o inconsciente se revela no dia a dia daquela pessoa, né? Porque a pessoa está de frente, está falando e ela está se manifestando como ela se manifestaria no dia a dia dela, né? Então é um ponto importante, né, da gente pensar que quando a gente encontra o outro, a gente se encontra, né? E aí a gente diz: este é você e este sou eu, né? E aí é importante, né? Porque sempre a gente ouve, os pacientes chegam com um problema que dizem pra gente assim, que só comigo que acontece, sempre comigo, olha só, né? Essas crenças, né? Que eles vão dizer que o narcisismo, né? Dizendo que eu sou o centro do mundo e com ninguém acontece, só comigo. Mas quando ele está frente a frente com o psicanalista, ele começa a sair do isolamento neurótico, né? E o acesso a algumas coisas que ele conscientemente escondia de si mesmo, né? E que outras que ele nem sabia que estavam lá. A gente continua com essa a discussão sobre a clínica psicanalítica em Erich Fromm, e vamos aprofundar um pouco mais o encontro direto nos próximos